Vamos para a palavra de Deus. Vamos para Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Essa manhã eu gostaria de falar com vocês sobre essa questão do sacrifício. Estamos aqui na manhã do sacrifício. Mas para que a gente possa entender exatamente o que a Bíblia diz, né, sobre sacrifício, nós vamos para esse texto do Novo Testamento, onde Paulo está falando com a igreja que estava em Roma. Uma igreja formada por muitas pessoas que não eram judeus, mas que se tornaram cristãos mediante a pregação de Jesus Cristo. Então esses homens, eles precisavam de regras, não é verdade? O judeu ele já vinha entendendo aquilo que Deus queria desde o princípio. Deus já tinha dado para Abraão orientações, Deus já tinha dado para Moisés, Deus já tinha dado a lei, os 10 mandamentos, né? Então Deus já vinha falando com o seu povo, que é o povo judeu. Porém, aqueles que aceitam a Cristo, mas que não tinham recebido essa escola, né? Essa escola de leis, né? Fica mais difícil de compreender aquilo que Deus quer da nossa vida. Eu tiro por mim, por exemplo, eu aceitei a Cristo, eu tinha 21 anos. Quando eu me deparei com o Senhor, o encontro com Deus de verdade, eu precisava de regras. Por quê? Porque o que eu conhecia da palavra de Deus não era suficiente, não era uma base sólida para que eu pudesse entender o que eu tinha que fazer a partir de agora. Então, o que eu fiz? Eu que não li a Bíblia, outro momento eu vou contar o meu testemunho para vocês, mas eu só vim ler a Bíblia depois de tomar a minha decisão por Cristo. Antes disso, eu não sabia o que era você pegar uma Bíblia e ler. Como muitas pessoas, a maioria das pessoas leem. Tem gente que é até ateu e já leu toda a Bíblia. Não é verdade? Mas eu, pelo contrário. Eu até acreditava em Deus, porém eu tinha um bloqueio espiritual, eu não lia a Bíblia. Quando eu tomei a minha decisão, que aí foi por ouvir, eu ouvia as pessoas pregarem, daí a importância de pregar o Evangelho, daí a importância de você falar de Jesus para alguém. Então algumas pessoas chegaram e falaram para mim sobre Jesus. Então eu passei a ouvir. Jesus salva, Jesus pode perdoar, Jesus pode fazer. Isso começou a entrar no meu coração. Comecei a crer. O meu pai também foi para a igreja. Né? Meu pai tomou uma decisão de aceitar a Cristo também quando eu tinha por volta de 9 anos, 10 anos. Ele orava, ele lia a Bíblia, ele assistia na TV programações cristãs, pregações, então aquilo também aquela palavra já ia entrando. E quando eu via meu pai orando também, já ia me mostrando uma outra realidade, porque meu pai era um homem ele era um homem muito tradicional, um homem muito, como é que a gente pode dizer? Rígido, podemos assim dizer. E que eu não via ele se dobrando, se curvando a nada. Mas quando eu via ele com os joelhos dobrados, curvando o seu rosto, e orando, eu achava aquilo muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto. Ou seja, o testemunho é muito importante. As pessoas verem a gente que é cristão fazendo algo que a gente nunca fez na nossa vida. É uma transformação. E aí eu peguei, a partir daquele momento, então, que eu já estava com a palavra no meu coração, Deus me chamou, eu passei, então, a tomar uma decisão. E teve o dia que eu tomei a decisão. Orei, Deus, eu ouvi falar de Jesus. Eu quero servir a Jesus. Falei isso para Deus. Fiz uma oração. Aquele dia foi como tivesse assim uma lâmpada forte que fazia assim. E a luz ia aumentando assim. Foi isso que eu, com olhos fechados, eu contemplei. Como se tivesse uma luz entrando na sala da minha casa onde eu estava. E a partir daquele momento, nunca mais a minha vida foi a mesma. Com 21 anos, a partir daquele momento eu fui transformado de glória em glória. Hoje ainda continuo sendo transformado, por isso que eu estou aqui.
para buscar transformação, buscar mudança, buscar melhorias, buscar crescimento espiritual. E o primeiro texto que eu peguei foi no Novo Testamento azulzinho daquele, pequenininho. Eu peguei e procurei lá atrás, procurando regras para viver. São as indicações de versículos. E tinha indicando Romanos 12, versículos 1 e 2. Então esse texto aqui é especial. Foi o primeiro texto que eu li. Para mim ele tem muita significância. E eu creio que ele também é de muita relevância para qualquer cristão. Porque esse texto ele fala o seguinte. Paulo está dizendo para os romanos: eu rogo a vocês, eu clamo a vocês. Mas se você parar para pensar, até o capítulo 12, Paulo já falou muita coisa para os romanos. Já foram 11 capítulos de muita instrução, de muita teologia. Paulo falando da lei, falando da graça. Paulo falando da importância de andar no espírito e não andar na carne. Paulo já vinha falando muita coisa para os romanos. Aí quando chega no 12, ele diz: rogo-vos, irmãos, pois, ou seja, por causa de tudo isso, aquilo que eu já falei, por causa de toda essas verdades que eu tenho falado para vocês, eu clamo, rogar é clamar, que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo. Ele estava dizendo assim: vocês não podem mais ser de vocês agora. Mediante tudo aquilo que eu já ensinei para vocês, agora vocês têm que ser de Deus. Então entreguem a sua vida. Sacrifiquem a sua vida. Entreguem tudo para Deus. É isso que ele está falando. Sacrifício. Sacrifício não é mais seu. Quando a pessoa chegava no templo e entregava um animal para ser sacrificado, já não era mais dele. Não adianta mais você querer pegar de volta. Você já entregou. Quando Ana chegou e entregou Samuel, entregou. Lógico que continuava sendo filho dela, porém agora estava consagrado ao Senhor, para servir ao Senhor. Já não estava mais no seu convívio, estava no convívio do templo do Senhor. Então entregou, é sacrifício. Abriu mão. Então o que ele está falando assim? A vida de vocês agora, ela tem que ser totalmente entregue para Deus e Ele faz o que Ele quiser da vida de vocês. Sacrifício vivo. Agora tem uma coisa, é vivo. É igual Samuel quando foi entregue para a casa de Deus, continuava sendo filho de Ana, Ana continuava visitando ele, levando presentes para ele, cuidando dele como uma mãe, amando ele. Porém agora ele estava a serviço do Senhor. Significa o quê? Ele continuava vivo, perfeito, fortalecido, crescendo, um homem de Deus, um profeta, porém, agora consagrado. Aleluia. A mesma coisa acontece conosco. Nós continuamos sendo vivos. Em outras palavras, a gente não está entregando a nossa vida para algo que vai nos tirar a nossa vida. Nós não estamos entregando a nossa vida para um Deus que vai anular a nossa vida. Que vai tirar a alegria, pelo contrário. Que vai tirar o amor, a paz, pelo contrário. Nós estamos entregando a nossa vida para um Deus que vai nos fortalecer ainda mais. Eu lembro também de Pedro, quando ele... A analogia do barco, né? Porque o barco na Bíblia representa vida. A nossa vida. O nosso barco. Então, quando Pedro encontra com Cristo, Jesus fala para ele assim: vem após mim, eu vou te fazer pescador de homens agora. Diz a Bíblia que Pedro deixou seu barco e as redes e seguiu Jesus. O barco e a rede é tudo para um pescador. É a subsistência dele. O zelo, o cuidado que a pessoa tem com uma rede. Eu sei porque meu pai pescava, então a forma como ele fazia, ele mesmo fazia com aquelas agulhas, uma rede, ele sabia fazer. A forma como eles tratam isso é muito especial. E o cuidado que eles têm, o zelo que eles têm com o barco deles. Mas Pedro, naquele momento, recebeu uma palavra mais forte. Aleluia. Siga-me e eu vou te fazer pescador de homens. Então Pedro entendeu pelo Espírito Santo, ele teve uma iluminação que agora ele tinha uma nova vida melhor do que ele tinha. Então ele deixou o barco e foi. Porém, em outros textos, a gente vê que depois Jesus
emprestou o barco de Pedro para pregar a palavra. E lá estava Jesus sentado no barco de Pedro, pregando para uma multidão, e Pedro devia olhar assim e falar: que bom que eu segui esse Jesus. Sabe por quê? Porque agora o meu barco não é só para pescar mais. Meu barco agora é para alcançar vidas para o Senhor. Aleluia! Então, a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente olha para trás, a gente vê assim: que bom que eu entreguei a minha vida para Jesus. Por quê? Porque agora a minha vida não é só mais para trabalhar, comer, dormir, casar. É por isso que diz a palavra, lá no tempo de Noé, casavam-se e davam em casamento, comiam e bebiam. Isso é pecado? Não. Comer e beber é pecado? Não. Quando fala beber, água, qualquer coisa, suco. Não. Casar é pecado? Dar em casamento? Não. Mas por que a Bíblia diz? Eles estavam assim. Porque estavam vivendo materialismo somente. Estavam vivendo apenas essa vida aqui terrena. E Noé estava falando de algo diferente, de um relacionamento com Deus. A mesma coisa é quando veio Jesus. Os homens estavam também vivendo o que dava na sua cabeça. E hoje é a mesma coisa, se repete a história. Está aí as pessoas no mundo vivendo só os seus prazeres terrenos e momentâneos. Porém, o Senhor está falando conosco nessa manhã. Entregue a sua vida para que eu possa dar a ela outra dimensão. Uma dimensão espiritual agora. Agora a sua vida não vai ser só mais comer, beber, dormir, trabalhar. A sua vida vai ser agora cheia da glória, da presença de Deus. Você vai ver o sobrenatural acontecer. Você vai ver milagres acontecerem através da sua vida. E voltando para o texto de Romanos, ele diz: apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso culto de verdade é entregar a vida a Deus. Por isso aqui eu entendo que a pessoa que vem para o templo, mas não está entregando a sua vida realmente, totalmente ao Senhor, ainda não está fazendo o verdadeiro culto agradável. Para fazer o culto agradável, tem que entregar tudo para Ele. Está aqui, ó. Santo, agradável a Deus, que é o vosso culto. Quando você oferece sacrifício vivo, quando a sua vida está no altar do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Os domingos é mais uma oportunidade que nós temos aos domingos para entregarmos a nossa vida totalmente ao Senhor. Aqui não importa a situação que os olhos estão vendo, né? Se você está de joelho, se você está em pé, se você está cantando, se você está orando. No momento da entrega, é você e Deus. Entregue sua vida para Ele da forma como Ele colocar no seu coração e você com certeza vai receber a resposta, que é uma nova vida e vida com abundância. Aleluia!